Muito bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tenham passado um lindo final de semana. Ainda tem domingo, né? Tô gravando aqui domingo 11 da manhã, 11h05 mais especificamente. Dando uma olhada nos mercados, vamos ver o que espera pra gente essa semana. Vou colocar rapidamente aqui o nosso gráfico. Cara, que semaninha, hein? Que semaninha. Se a gente for olhar pelo Ibovespa, foi um recuo, sim, extenso, mas se a gente for dar uma olhada de percentual, né? Quem gosta de FIBO, aí a galera do FIBO, vai ver que o nosso recuo foi michuruca, tá? Não chegou nem a 50%, deve ter chegado aqui até 38,6 mais ou menos. Então, aqui um recuo, quando o papel está muito forte, o recuo ele só chega mais ou menos até essa zona de 38, até depois ele dar uma nova pernada de alta. O que são os pontos que me chamaram a atenção aqui, tá? Semana passada, quem me acompanhou viu aí que a gente tinha tido essa movimentação aqui. Essas duas linhas aqui é Ibovespa dolarizado, tá? Eu não posso tirar porque é estudo meu. Então, ignorem isso aí. Agora, se a gente for ver pelo mercado em reais, vou pintar isso aqui de amarelo, mas deixar uma cor mais forte. A gente consegue ver que a gente teve o quê? Basicamente, a manipulação em cima do último topo válido, né? Então a gente fechou acima da região, fechamos abaixo. Inclusive, na segunda-feira, foi acionada essa venda aqui. Tira aqui. Problema dessa venda, tá? Problema dessa venda é que até bater 2-1 do meu risco, eu tenho muitos pontos de parada. Então não era uma venda muito sensata no meu ponto de vista para ter sido feita, tá? Beleza que a pessoa às vezes ela tem que fazer uma parcial aqui, porque isso aqui nada mais é do que uma base anterior. Ela fica muito mais visível se a gente for colocar no diário. Isso aqui foi um rally, base, novo rally, certo? Então a gente sabe que dentro dessa base a gente vai ter uma defesa do cara comprador que veio jogando o preço lá de 98 mil, 100 mil pontos até essa região de 134. E aí eu acabei até fazendo um trade junto com o pessoal da sala em cima desse order block aqui, ó. Desse carinha aqui, que foi o carinha que impulsionou toda a pernada de alta, que teve uma quebra de estrutura em cima. Inclusive, olha isso, que bacana, ó. Se a gente for pegar, inclusive, de 0 a 100, agora o pessoal da sala vai entender por que eu fiz o trade. Tocou 50% da região e agora a expectativa do movimento seria que ele pelo menos retornasse até essa região para poder dar sim uma nova venda. E essa venda aqui é a venda que eu quero pegar, tá? Essa venda que eu quero pegar, porque eu vou ter um stop muito curto aqui atrás, com um alvo pelo menos até essa região, tá? Então, por enquanto, eu não estou posicionada no futuro ativo, mas eu estou na opção, junto com a galera da sala, BOVA B127. Deixa eu ver aqui. Qual que foi a BOVA? Não tô achando. Não tô achando. BOVA B, eu coloco para vocês aqui depois. Enfim, então agora a expectativa do movimento para mim seria que se romper isso aqui, a gente conseguiria sim voltar a testar essa região. Problema no meio desse trade. Tem uma pedra no meio do meu caminho. A única pedra no meio do meu caminho é isso aqui, ó. Eu gostaria que o meu indicador estivesse bem mais sobrevendido, tá? Ele não tá ainda. Não tá ainda. Beleza não tá, mas pelo menos um facilitador poderia ser o seguinte: o ativo tá tão forte, que o 50 aqui, região de 50, ela funciona como um ponto de parada do preço. Isso aqui nada mais é do que a manipulação em cima do indicador, que é o que a gente poderia estar usando, tá? Então, é um risco-retorno bacana. O stop dessa posição aqui, o mais seguro seria aqui abaixo, mas quem quiser colocar aqui abaixo, aí sabe que poderia ser violinado para poder pegar o trade um pouco mais embaixo, beleza? Se a gente for colocar um pouco no 240 minutos, a gente tem o 240 muito lindo, tá? Para poder dar esse trade bacana para a gente. A gente já tem aí o MACD um pouco menos sobrevendido. E aí seriam os pontos de parada desse trade que a gente está realizando. Primeiro ponto de parada seria aqui. Segundo ponto de parada,
os 50% desse fair value gap, que seria aqui em torno de 130 a 374, tá? Bolsa está muito pesada, a gente deu o sinal da venda no semanal, eu só não fiz de novo o sinal da venda no semanal, justamente porque não era um risco e retorno favorável para mim, beleza? Se eu for preparar o meu dia para amanhã, o que eu poderia pensar? Cara, se eu for pensar no day trade, eu já sei que eu estou numa região de base anterior de 60 minutos. Deixa eu tirar isso aqui já. Base anterior de 60 minutos. O que eu posso estar fazendo aqui? Fechei acima da região, fechei embaixo. A perda desses 60 minutos pode me trazer o preço de novo para cá. Um ótimo risco-retorno para poder voltar a testar essa região. E aí aqui eu poderia tentar inverter a mão no próprio ativo, tá? Inclusive aqui na região de resistência do próprio preço. Caso ele rompa isso aqui, a gente vem buscar essa nova região e patamar. Se eu for olhar pelos 15 minutos do Ibovespa, eu já tive o primeiro rompimento de onde era o meu nível-chave, que virou choque, e eu poderia considerar isso aqui como meu primeiro boss. Então, quer dizer que o meu 15 minutos ele está só para cima. Se ele está só para cima, eu vou aguardar e pedir para Santo Deus que, por favor, venha até pelo menos essa região aqui. Gosto bastante desse dojizinho aqui, para poder dar uma compra dos atrasados, uma compra de confirmação, e aí testar de novo esse novo topo, tá? Inclusive, foi acionada uma venda nos últimos 15 minutos do Ibovespa para poder trazer o preço para essa região aqui. Vou até pintar ela. Trazer o preço de volta para essa região e aí a gente poder virar a mão lá para comprado, beleza? No índice futuro, deixa eu tirar essas marcações aqui. Sai, 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 sai. Aqui no índice futuro, a gente ficou bem mais bonito do que no Ibovespa, entendeu? Por quê? Porque se eu tinha esse order block marcado no Ibov, olha aqui. Esse é o order block que não perdeu o fundo dele, beleza? Ele chegou só até 50%. No índice futuro, a gente já perdeu esse order block, o que ficou muito mais bonito o trade, porque se a gente for pelos 15 minutos, fechamos abaixo da região, fechamos acima. Aqui seria o trade de ativação dos 15 minutos. Inclusive, dos 60 minutos... Deixa eu ver se peguei certo. Vou pegar por aqui para não falar besteira. Aqui. Nos 60 minutos, ele ativou por um tique aqui, né? Esse trade aqui dos 60 minutos, 240. Gosto de olhar todos esses tempos gráficos, tá, gente? Para saber se eu tô conforme ou se eu tô contra os carinhas. 240, muito bonito também. Fechou abaixo da região, fechou acima. Chegou a ativar por um tris aqui, tá? E aí a expectativa do movimento desse trade dos 240 seria ele voltar pelo menos a 129,746. Se eu for voltar pelos 60 minutos, eu vou ver aqui que eu não tive ainda nenhuma quebra de estrutura para cima, o que quer dizer que o 60 só está para baixo. Então tem que ter muito cuidado em cada trade que eu fizer. Inclusive, quando eu chego na região dos 50, eu já vou embicando de novo para baixo. O que eu poderia estar olhando aqui, tá? Esse aqui foi o cara que prenunciou toda a queda. A perda também desses 60 minutos, ele me ativa o trade aqui para voltar a testar essa nova região. Então, aqui a pessoa poderia estar vendendo para recomprar aqui e depois de uma recompra aqui, fazer uma tentativa de confirmação para tentar voltar para essa região, que seria este order block aqui, tá? Lembrando que aqui tem o fair value gap, que ele poderia até parar nos 50% do movimento. Aqui em 129.525. Vou até deixar marcado. Beleza? Então, resumindo, o que a gente pode fazer Ibovespa? Ibovespa, no cenário de 60, 240, ele está bem vendido, ele está só para um lado. Cada repique, ele serve para um ponto de entrada nova na venda. A gente só tem que saber entrar nos pontos certos. Problema de qualquer venda feita aqui,
que a gente tem que saber é que não pode ser uma venda longa, porque eu estou em cima de um suporte do diário, que é essa base, e eu estou em cima de um suporte do semanal, que é esse order block. Então tem que ser uma venda curta, igual o tapa do Mike Tyson, bate e sai correndo, beleza? Se eu for para um 15 minutos aqui, eu poderia deixar marcado também esse doji, que seria um cara interessante para mim, se eu ver que está num nível de sobrevenda forte, bem nesse ponto aqui. Tirar isso aqui, tirar isso aqui. Vou pintar aqui. Será que já tá tendo carnaval fora de hora aqui na região? Eu acho que tá bem animado vir de manhã, cantando aqui. Enfim. Melhor ponto de entrada, a gente marca os 50%, tá? Gosto sempre de fazer isso. Então, aqui, 127,750. Vou marcar aqui já. E aqui, 127,419. 420. Tá? Então, 2 pontos de possível entrada na parte de confirmação. Parte de venda foi acionado a perda desse key level aqui na sexta-feira, e agora o preço poderia ter um ponto de parada aqui, segundo ponto de parada aqui, tá? É isso para índice futuro. Se eu for para o dólar, o que está acontecendo em contrapartida do dólar? Eu não vou tirar isso aqui, porque isso aqui é um order block anterior que eu tenho montado, tá? De mensal. Se eu acredito bem. Na verdade, ele está mal posicionado. Aqui. Foi uma compra linda que a gente fez na própria segunda-feira, né? Inclusive tá no canal. Eu falei para vocês, ó, vou comprar aqui. Foi bem aqui, ó. Bem nesse ponto aqui. Foi onde a gente comentou que seria a entrada. O stop team que tá aqui abaixo dessa região de 4817. E depois dessa compra, cara, que sim, já deu um primeiro alvo de 240. Deixa eu tirar isso aqui. Foram quantos pontos que rodou? Praticamente 113 pontos na semana. A gente já teve o alvo aqui de 240 minutos, que foi essa região anterior, tá? Segundo o alvo do 240, seria ele vir romper esse topo triplo, equal highs, né? Então seria ele vir aqui para essa região de R$5, que era o alvo final dessa minha compra. Muita gente até comentou no Telegram, nossa, mas já deu alvo, já deu alvo. Cara, deu, faz a parcial, quem quiser, mas o último alvo seria aqui. Pode ser que o preço está tão pressionado para baixo que ele não vai conseguir chegar aqui. Então, o que eu poderia esperar o movimento? Se eu já estou numa região de topo do 240, que isso aqui é um topo anterior, certo? Isso aqui é um topo anterior. Eu vejo isso pela própria amplitude do movimento. Veio, caiu assim. Então, pela amplitude do movimento, eu já vejo que é. Se eu for para um 15 minutos, eu já tive a manipulação desse topo anterior, bem aqui. Então, a venda de quem está pensando de tomar o lado do vendedor foi feita aqui. Isso aqui foi um teste de defesa do médio do player. E o alvo final dessa venda vai até onde a gente comprou. Lógico que eu vou ter muitos pontos de parada dessa venda, né? O primeiro ponto de parada da venda foi aqui, que é a região do key level de 60 minutos. Inclusive, ele manipulou, fechou abaixo, fechou acima, e agora está vindo testar esse novo ponto. Isso aqui poderia ser pensado de duas formas. Bom, ou eu posso pensar isso aqui como uma entrada de confirmação do vendedor. Então, eu já estou em região de venda, poderia estar vendendo com o stop aqui em cima, com o segundo alvo, essa região aqui, e terceiro alvo, essa região aqui, tá? Ou eu vou falar o seguinte, bom, eu arrisquei nessa compra, em cima do que leva de 60 minutos, minha compra foi feita aqui, meu stop mais seguro está aqui, meu primeiro alvo está aqui, então ele viria testar novamente 4,960, mais ou menos, para tentar chegar aos R$5, tá? Você tem que olhar qual lado você prefere estar. De todos os jeitos, a gente consegue ganhar dinheiro, você tem só que escolher. Toda vez que você está próximo, né, de um suporte, você está comprando, próximo à resistência está vendendo, beleza.
consegue ver muito bem assim. Se a gente for pegar pelo diário, eu ainda consigo ver o seguinte. Isso aqui foi a primeira região de toque e defesa do comprador. Pá. Isso aqui foi a defesa do médio do player. Não, desculpa. Isso aqui foi a manipulação, tá? Que fechou abaixo da região e fechou acima. Pá. E agora, esse último toque, que foi a compra que deu na segunda-feira, foi a defesa do médio do player. Esse cara precisa, de toda forma, tentar girar o preço para cima. Porque se ele não conseguir defender essa posição, aí, meus amigos, a gente vai perder esse fundo anterior e vai rapidinho para essa região de 4678, 4680. E aqui talvez o comprador reapareça novamente. Ele deve estopar a posição, parte da posição, e entrar novamente comprando aqui, tá? Então é muito importante que o comprador consiga segurar essa região. E aí a gente vem para o próximo patamar de teste, que seria aqui, em torno dos R$5. É isso. Vamos aqui para eu não enrolar vocês. Já tem 20 minutos de gravação. Cara, o que foi esse movimento do S&P, hein? O que foi esse movimento? Vou botar aqui o semanal, porque aí a gente consegue ver melhor, tá? No semanal, a gente tinha esse topo anterior e a gente estava formando uma base aqui. E aí até comentei, eu falei, nossa, cara, não é possível que eles não vão manipular esse topo anterior para a gente poder vender e a gente vai ficar aqui vendo navio se esse negócio cair sozinho, sem manipular. Eu ia ficar muito triste. Graças a Deus, a gente rompeu esse topo anterior, inclusive o pessoal lá da mesa pegou essa compra, foi uma linda compra. E agora, o que é a expectativa para mim, tá? Por enquanto, eu tenho só um probleminha aqui, que é esse semanal deu um tique acima do passado, o que quer dizer força compradora acelerando o movimento. Só que eu não vou ligar para isso agora, eu vou olhar o diário. No diário, o que eu tive? Essa aqui é a linha do rompimento da semana, e agora o que é esse ponto aqui, que eu vou botar em vermelho para vocês. Esse ponto aqui é o que eu até fico brincando com o Sanita. Eu falo assim, nossa, eu espero toda vez fazer o contrário do que a grande maioria faz, né? Então aqui todo mundo ia estar vendo o seguinte: isso aqui é um topo duplo, topo duplo, topo duplo. Vou, na perda de qualquer candle aqui, sair vendendo a rodo e vai a zero. Não é assim que a gente trabalha. A gente espera a captura da liquidez, que aconteceu justamente no rompimento dessa região. Então, todo mundo que estava batendo na venda aqui, agora foi estopado. Provavelmente o que deu aceleração nesse movimento. Agora, o que eu vou esperar? Eu vou esperar um candle fechar abaixo deste topo duplo. Fechando abaixo, eu já posso arriscar a minha primeira venda aqui, meu stop tem que estar aqui, meu primeiro alvo da venda estaria aqui. Já pagaria 2 para 1. E aí, ativando um semanal aqui em cima também, porque isso tudo eu tô falando de diário, ativando um semanal, ou seja, essa semana fechou assim, a próxima semana fechando abaixo e perdendo ela, me ativa um semanal, que a expectativa deste movimento de venda do semanal, expectativa, tá? Presta bem atenção. Expectativa seria ele retornar para esses níveis aqui, tá? Porque a gente trabalha a liquidez externa, a liquidez é sempre de uma pernada a outra. Aqui, aqui é a próxima liquidez que eu tenho que romper. E aí eu já tenho dinheiro aprisionado aqui, dinheiro aprisionado aqui, e eu vou vir capturar essa região para poder depois poder ter força para ir para cima, tá? É assim que a gente trabalha. Logicamente, a gente precisa saber que esse doji vai ser um possível ponto de parada do preço, que pode tentar girar o preço para cima. Esse fair value gap aqui também pode. Esse fair value gap também aqui pode. Como é que eu filtro isso, então, Ariane? A gente vai voltar lá no zero e lembrar a regrinha do prêmio desconto. Pela regrinha do prêmio desconto, onde que seria sensato para o semanal comprar S&P? Somente abaixo dos 50%. Pelo diário, não. Pelo diário é mais em cima, né? Pelo diário a gente vem para cá. Pelo diário, é muito sensato qualquer pessoa que estivesse pensando em comprar aqui, nessa região, mínima de base. Depois disso, para cá. Então, você tem compras mais acima, tá? Vai conforme você quer gerenciar o seu risco, beleza? É isso. Bitcoin, para a gente finalizar. Cara, o que foi esse movimento do Bitcoin? Lembra que a gente comentou, deixar o the block aqui?
trazer para perto. Era um order block do mensal, a gente conseguiu ver a manipulação, acho que foi no 1 hora, né? Foi nem no diário. No 1 ou no 4 horas, não lembro, que a gente comentou durante a semana. Foi no 1 hora. Aqui. Quem saiu vendendo aqui foi uma venda extremamente arriscada também, porque veja, o primeiro alvo dessa venda era aqui, e o seu stop era aqui. Só que sua venda só foi ativada aqui. É, assim, um péssimo risco-retorno. Só quem quis pagar o risco mesmo para saber se ia ativar um outro trade que deve ter feito esse tipo de venda. O que a gente poderia ter imaginado aqui? Isso aqui a gente já tinha comentado que era uma base anterior. Vem aqui. E eu poderia esperar fechar acima e fechar abaixo dessa base para poder fazer a venda. Deixa eu ver só um negocinho aqui. Acho que vai ter dado junto com a venda de 1 hora. Aí ficaria ruim do meu jeito. Ficaria ruim do meu jeito. Não dando a oportunidade para quem gosta de fazer um trade mais conservador entrar. Né? Mas, enfim. Aqui era onde a gente esperava que o comprador fosse entrar. Coisa que não aconteceu. E continua ainda a derrocada do preço. Agora, onde que o Bitcoin está? Está em cima dessa base, beleza? Inclusive, se a gente for olhar um pouco mais assiduamente, eu tinha essa região aqui, que era a minha base. Fechei acima, fechei abaixo, neste ponto. E aqui, perdeu. Então, perdeu também a base anterior. Péssimo risco-retorno. Quem vendeu aqui, o stop está aqui. Primeiro alvo tinha que ser aqui. Mísero, não valeria a pena. Segundo alvo, essa região. Aí sim. Então, nenhuma dessas vendas, pelo nosso risco-retorno, pelo nosso gerenciamento, estava valendo a pena. Agora, o que eu poderia pensar para tentar pegar o bonde do Bitcoin? Tá? Ele tocou esse ponto aqui. O rompimento. Eu queria, na verdade, que ele tivesse fechado abaixo. Será que ele fechou no 1 hora? Fechou. Ó. Então, aqui ele fechou. Eu não vi esse trade. Isso que dá ficar fissurada no mercado brasileiro. A gente perde oportunidades maravilhosas em outros mercados. Fechei abaixo aqui, fechei acima. Aqui foi ativado o trade do 1 hora. Tá? Primeiro alvo do 1 hora estaria aqui, que ainda não atingiu. E aí, esse 1 hora, ele poderia servir para que viesse testar novamente essa região aqui. Se o Bitcoin conseguir chegar nessa região, ou então, pelo menos, até os 50% desse Fair Value Gap aqui, até essa região aqui dos 50%, isso aqui é o quê? 45 mil. Então, 45 mil, e eu já vou deixar esse alerta aqui, pelo santo de Deus amado, para não perder esse trade. Depois eu faço configuração. Tá. Opa. Então, 45 mil, o reteste do preço, a gente poderia tentar fazer uma venda com o primeiro alvo essa região e o stop muito curto, tá? O stop a gente poderia usar aqui acima de 46.400, mais ou menos. Seria a nossa primeira tentativa de venda por uma confirmação do movimento. Eu gosto desse teste, desse risco. Caso stop aqui, aí eu tentaria marcar esse pavio aqui e entrar nos 50% do pavio, que seria 48.080, mais ou menos, com o stop aqui na máxima, para tentar pegar esses mesmos alvos. Seria bem plausível também. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Lembre-se muito bem que não importa o setup que você tenha, não importa o operacional que você tenha, você só vai sobreviver no mercado se você tiver o gerenciamento de risco e tenha muita cautela. Tenha um plano de longo prazo, não precisa enriquecer amanhã.
o mais importante é a gente aprender a fazer os trades agora e ter um plano aí de 5 anos. Que aí, se você trabalha em outra coisa, você poderia, ao longo do tempo, largando aos poucos e ter isso como uma renda prioritária. E até você atingir essa curva de aprendizado, principalmente do gerenciamento de risco, você vai trabalhando aí no paralelo. Não precisa necessariamente ser no day trade, você vai muito bem pelo swing trade. A gente pegou, a gente pegou operação que deu 6% de um dia para o outro, operação que deu 10% em 2 dias. Então, assim, é muito tranquilo. A gente só precisa ter calma, muita calma nessa hora, para não querer ficar milionário amanhã, como muitas pessoas te vendem por aí. Ponto importante, só voltar aqui. Se você está vendo o movimento do mercado americano e está ficando em êxtase, muito cuidado. Por favor. Isso aqui não é um candle para você sair comprando. Não é agora que você vai entrar no mercado norte-americano, tá? Você vai entrar no mercado norte-americano quando? Depois que ele espera ele voltar para esses níveis aqui de região, e aí você compra ações lá. Agora não é momento de entrar. Muita cautela com a euforia, tá bom? Beijo para todos vocês e bom domingo e até mais.